Olá, para você que está chegando no canal pela primeira vez, meu nome é Sueli Moreno, sou artesã há 48 anos e gostaria muito de te fazer um convite para que se inscreva no canal e que ative o sininho de notificações, porque assim toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado. Caso você tenha alguma dúvida de alguma peça, já na primeira dificuldade, deixa um recadinho que na medida do possível a gente tenta ajudar. Todas as perguntas educadamente feitas, com certeza educadamente serão respondidas. Vai ser um prazer ter aqui a sua companhia. Então vamos lá, vou mostrar a peça de hoje. Nós vamos começar pelo barrado de baixo. Esse barrado, ele é basicamente isso aqui, ó. Então, é basicamente isso aqui. É uma repetição dessas 6 carreiras, ok? Mas precisa prestar bem atenção, porque são carreiras diferentes. Ela tem o aumento aqui do ponto, ó. E aqui, que nem no caso, é um só. Aqui são 2, né? Então, só ficar atento na maneira de confeccionar, tá ok? Depois é só repetir. Eu vou dar início com 35 correntinhas. Feito isso, eu vou voltar aqui na 6ª correntinha e eu vou dar um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular um ponto de base, venho na correntinha seguinte e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer isso aqui. Uma correntinha, pulo um ponto alto. Então, eu vou fazer isso aqui, ponto grade, né? Até eu ficar com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ó. Então, eu tenho aqui 10 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cheguei aqui no final, eu vou dar 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou vir aqui na ponta. E eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, fiquei com 3 espaços. Então, ele vai ficar assim. Cheguei aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vou virar. E vou fazer 3 pontos altos aqui, nesse primeiro espaço. 1, 2 e 3. Totalizei 4 pontos aqui, né? Porque já tem o primeiro das correntinhas. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na base aqui, no mesmo espaço aqui, e vou dar um ponto baixo. Ele fica assim. Dei um ponto baixo, passo para o espaço seguinte, com um ponto baixo também. Totalizando 2 pontos baixos, né? Um de cada lado. Levanto 2 correntinhas.
que equivale a um ponto alto, e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Mesma coisa, 2 correntinhas e ponto baixo aqui no mesmo lugar. Passo para o espaço seguinte com ponto baixo. Levanto 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, ponto baixo aqui no mesmo lugar. Então, ele fica assim. Agora, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vou vir aqui, ó. Tenho o ponto aqui, ponto alto. Eu vou contar uma correntinha e venho na correntinha anterior e faço um ponto alto. Ó, aí faço uma correntinha e faço um ponto alto em cima do ponto alto aqui. Então, ele vai ficar assim. Então, agora eu vou fazer uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Vou até o final dessa maneira. Ele fica assim. Cheguei no final, faço 3 correntinhas, porque eu vou ter 2 correntinhas que é do ponto alto e mais uma correntinha que vai ser de separação. Então, 3 correntinhas aqui. Viro e volto fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto. Até o último aqui. Cheguei aqui, eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou vir aqui no segundo bloquinho, no primeiro ponto, ó. No primeiro ponto aqui, no primeiro espaço, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto. Até eu ficar aqui com 3 espaços. Levanto 2 correntinhas, viro e faço novamente o que eu fiz aqui no primeiro. 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto baixo. Passo para o espaço seguinte com ponto baixo, levanto 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto baixo, no mesmo lugar. Passo para o espaço seguinte com ponto baixo, levanto 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas e ponto baixo no mesmo lugar. Agora, é 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tenho o primeiro ponto, pulo uma correntinha, venho na correntinha seguinte e faço um ponto alto.
uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto. Bem, eu vou fazer isso até eu chegar aqui no final. E vou voltar fazendo a mesma coisa até o primeiro ponto aqui. Então, cheguei no último ponto. Vou fazer 10 correntinhas. E venho aqui no segundo bloquinho, no primeiro ponto. E faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Até eu ficar com 3 espaços. Faço aqui 2 correntinhas, que aqui eu não vou precisar ter um intervalo, né? Que equivale a um ponto alto. 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. Passo para o espaço seguinte, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. Passo para o espaço seguinte, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 correntinhas e ponto baixo no mesmo lugar. Então, agora eu já tenho 3 broquinhos aqui, né? 8 correntinhas. Tenho o ponto alto, pulo uma correntinha, venho para a correntinha seguinte. Ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Vou fazer isso até o final. Ponto sobre ponto, separados por uma correntinha. Vou levantar 3 correntinhas para virar. E vou vir fazendo agora ponto alto sobre ponto alto, até eu ficar com 10 espaços, igual eu fiz aqui na primeira carreira. Então, eu vou vir até aqui. Então, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Ó, então, tenho 10 espaços aqui. Agora, eu vou fazer, só que eu vou fazer agora aqui nesse primeiro ponto. Então, ao invés de eu vir aqui no segundo broquinho aqui, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto. Então, aqui, eu não vou dar 10 correntinhas agora. Eu vou dar só 6 correntinhas. E venho aqui, ó, no primeiro ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha,
um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, ficando com 3 espaços. Faço a mesma coisa novamente, ó. 2 correntinhas para eu virar e 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. Passo para o espaço seguinte. 2 correntinhas, ponto alto. 3 pontos altos, 2 correntinhas. Bom, repito, né? Repito o que eu fiz. Agora, aqui, ó, eu tenho pouco espaço aqui, então eu não vou dar 8 correntinhas também. Então, eu dou 3 correntinhas. E é a mesma coisa, ó, venho no último ponto, pulo uma correntinha, venho no ponto seguinte aqui. Ponto anterior, né? Faço um ponto alto. Uma correntinha. Agora, recomeço. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei no final. Faço 3 correntinhas para virar. E mesma coisa. Ponto sobre ponto, separados por uma correntinha. Cheguei ao final, 10 correntinhas. Agora eu recomeço com as 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Venho no segundo bloquinho aqui, no primeiro ponto. E faço os 3 espaços aqui, né? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até eu ficar com 3 espaços. 2 correntinhas para virar. Três pontos altos, 2 correntinhas, ponto baixo. Cheguei no final, 8 correntinhas. Venho tenho o ponto alto, pulo uma correntinha, venho na correntinha anterior e faço um ponto alto. Então, agora daqui pra frente, vou dar sequência na mesma maneira. Então, aqui, ó, eu tenho 3, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 2, vou completar o terceiro. Quando eu chegar no terceiro, eu recomeço da mesma maneira, com o ponto aqui no primeiro, tá? Eu fiz até eu ficar com 16 bloquinhos aqui. Caso você vá fazer maior, você aumenta sempre de 2 blocos, tá? Nunca um só. Porque na hora de você dividir o tamanho, se ficar número ímpar, ela fica complicado daí de fazer a divisão. Então, sempre números pares. 16. E na largura total, ela ficou com 96 centímetros, ok? Então, eu finalizei. Cortei o fio aqui. E vou começar agora a outra cor. Vou fazer aqui a mesma coisa que eu estava fazendo, ponto grade, tá? Depois é que eu começo outro ponto fantasia.
E eu vou levantar aqui 4 correntinhas. 2 que equivalem a um ponto alto e 2 correntinhas vai ser de separação. E eu vou vir em cada carreira aqui, ó, em cada ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto, ó. Tô com o meu trabalho assim. Duas correntinhas de separação e um ponto alto. Tá? Vai ser isso aqui a carreira toda. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas e ponto alto. Vou fazer isso, ó, vou fazer isso aqui por 14 carreiras. Ponto sobre ponto, tá? Sem dificuldade nenhuma. Fiz aqui 14 carreiras. Essa carreira agora, eu vou fazer com uma correntinha de separação. Então, eu fiz aqui para virar 3 correntinhas e vou fazer ponto alto. Uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto, tá? Só vai mudar a correntinha de separação. Mais uma carreira. Quem tiver o busto grande, aí não faz essa diminuição, tá? Aí continua, faz mais uma carreira com 2 correntinhas mesmo de separação. Então, completei a carreira, né, com uma correntinha de separação. Essa carreira aqui, eu vou fazer uma carreira só de ponto alto. Então, levantei aqui 2 correntinhas. No meio, eu faço um ponto alto. E em cima de cada ponto alto, então, um ponto alto no meio. E um em cima de cada ponto. Tá? A carreira toda vai ser dessa maneira. Quem não fez aqui uma correntinha de separação, que continuou com 2 correntinhas de separação, nesse intervalo aqui faz 2 pontos altos daí, tá? E um ponto alto é para quem fez a diminuição. Então, um ponto alto no intervalo e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma carreira assim. Bem, feito a carreira de ponto alto, nós vamos começar agora o ponto fantasia. Então, eu levanto aqui 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou fazer 3 pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. 3 pontos altos, 3 correntinhas e vou pular aqui 3 pontos, já contando com esse que eu fiz o ponto alto, né? Então, 1, 2, 3 e venho no quarto ponto e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas. 1, 2 e 3, já contando com o ponto onde eu fiz o último ponto. 1, 2 e 3. Carreira toda assim, tá? 3 correntinhas, pulo 3 pontos, venho no quarto ponto e faço 3 pontos altos. Tá? Minha carreira toda vai ser assim. Cheguei ao final com os 3 pontos altos. Agora, eu vou virar. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas daqui onde eu estou. Viro. E eu vou vir aqui no primeiro espaço. E eu vou fazer um lequinho.
com 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Isso aqui. Daqui onde eu estou, eu já passo para o espaço seguinte, fazendo outro lequinho. Então, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos no mesmo lugar. Tá? A carreira toda dessa maneira. Passo para o espaço seguinte e faço um lequinho. Cheguei aqui no último ponto, eu vou fazer o lequinho. Ó, último ponto, né? E vou fazer o mesmo que eu fiz no início. Ficou essa argolinha aqui, ó, tá? 2 correntinhas. No início aqui, eu fiz 4 correntinhas, né? Mas aqui eu tenho que dar um ponto alto para fechar. Então, eu faço 2 correntinhas e um ponto alto. Fiquei com a argolinha. Daqui mesmo, eu levanto 2 correntinhas e mais 3 correntinhas. Então, no total, 5 correntinhas. 2 que equivalem a um ponto alto e 3 de separação. Vou vir aqui, ó, no meio do lequinho e faço 3 pontos altos. Ó, ele fica assim. 3 correntinhas de separação. E no meio do lequinho, 3 pontos altos. 3 correntinhas. No meio do lequinho, 3 pontos altos. Então, a sequência minha é assim. Final aqui. Faço os 3 pontos. Três correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto aqui da carreira anterior. Separo aqui e venho aqui, ó. Então, ficou assim. Aí, eu vou levantar 2 correntinhas para virar. Aqui, agora, essa carreira é o lequinho, né? Só que no primeiro ponto aqui, eu faço 3 pontos altos. Então, levantei 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Se eu fazer o lequinho aqui, ele acaba ficando com ponta aqui. Então, fiz 3 pontos altos e já venho direto aqui no espaço. Ó, dou a laçada e já venho direto aqui. E faço o lequinho. O lequinho, passo para o espaço seguinte e lequinho. Isso aqui, tá? Então, eu cheguei aqui no final, fiz a mesma coisa que eu fiz no início, né? Vou terminar com 3 pontos. Eu comecei com 3 pontos, vou terminar com 3 pontos. Agora, eu vou levantar aqui 5 correntinhas. 2 que equivalem a um ponto alto e mais 3 que seria de separação. Vou virar.
e 3 pontos altos em cima do lequinho. Vou dar sequência agora, da mesma maneira que eu estava fazendo na carreira anterior aqui. Sempre 3 pontos no meio do lequinho. Então, vou dar sequência desta maneira, terminando a carreira da mesma maneira que eu iniciei. Eu terminei aqui a 5ª carreira, né? Igual eu comecei. Agora, eu vou fazer a carreira de lequinho. Só que eu preciso manter a mesma posição que eles estão aqui. Então, aqui, agora, eu vou fazer ele inteiro, tá? Então, eu levanto as 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e já faço mais 2 pontos. Ficando com 3 correntinhas. E mais 3 pontos. Então, eu fico com ele aqui na ponta inteiro. Passo para o lado seguinte, né? Então, ele fica... O importante é eu manter aqui, ó, sempre retinho. Então, quando eu for fazer novamente o lequinho desse lado, né? Eu vou fazer ele pela metade. Então, vai ser um inteiro e depois a metade. Para ele ficar sempre aqui, ó, na mesma posição, tá? Então, eu vou terminar essa carreira aqui, e aí nós já vamos separar em 3 partes para fazer lado esquerdo, lado direito e costas. Eu fiz aqui mais 2 carreiras, além da que eu falei que eu ia fazer. E eu deixei uma foto aí, para vocês verem bem como que ficou aqui, se acaso vocês tiverem alguma dúvida, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha peça em 3 partes. Lado esquerdo, lado direito e costas. Então, eu divido ao meio. E no meio, eu divido lado esquerdo e lado direito. Agora, eu vou trabalhar só um lado. Aqui eu continuo fazendo da mesma maneira que eu estava fazendo. Vou adiantar aqui até a minha marcação ali. Ó, então, cheguei na marcação. Vou fazer os 3 pontos aqui. E aqui, eu teria o lequinho inteiro. Mas eu vou fazer uma diminuição aqui. Então, eu faço só a metade dele. Levanto aqui 5 correntinhas. E faço só 3 pontos aqui. Passo para o próximo.
e faço o lequinho. Então, essa diminuição aqui é da cava. Ó. Então, ficou assim a carreira. Bem, cheguei aqui ao final da carreira, onde eu fiz a diminuição, né? Então, eu fiz aqui os 3 pontos, e daqui eu vou fazer outra diminuição. Então, eu faço mais 2 correntinhas e um ponto alto nessa argolinha aqui. Então, aqui eu já tenho outra diminuição. E agora, eu já tenho as diminuições que eu preciso deste lado aqui. Aqui eu não diminuo mais nada, tá? Eu vou subir agora 2 carreiras sem diminuição nenhuma. Vou levantar 2 correntinhas aqui e vou fazer aqui, nesse primeiro espaço, só 3 pontos. Passo para o lado de cá e vou fazer o lequinho inteiro. Que essa carreira aqui é a carreira que o lequinho fica pela metade. Então, ele ficou aqui assim, ó. Vou fazer 2 carreiras aqui, tá? Sem diminuição nenhuma. Finalizo com 3 pontos. Então, ela tá assim, essa carreira. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui.
Bem, vou finalizar a carreira com 3 pontos. Vou fazer 5 para voltar. A carreira desta maneira. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma diminuição deste lado do decote aqui. Então, aqui eu vou ter uma diminuição. Do lado da cava, permaneço da mesma maneira. Aqui agora eu vou subir sempre reto, tá? Então, agora essa carreira aqui é o lequinho inteiro. Então, eu estou assim. Deste lado agora, seria um lequinho inteiro, né? Mas como eu vou fazer a diminuição, eu vou fazer só 3 pontos. Fazer o último ponto pegando bem dentro da correntinha. Então, fiz só 3. Viro. Levanto 5 correntinhas. Já passo para os 3 pontos. Ó, aqui eu não tenho mais diminuição, tá? Então, eu terminei aqui o lequinho. Vou fazer 2 pontos e mais um ponto alto na ponta aqui. Então, tá assim. Agora, aqui é o lequinho, começo com ele a metade. Então, levanto 2 correntinhas. E mais 2 pontos.
Então, do lado da cava aqui, permaneço reto. Ó, então eu estou dessa maneira aqui. Aqui, eu tinha feito uma diminuição, né? Metade do lequinho. Agora, eu não vou fazer os 3 pontos. Porque eu vou precisar de outra diminuição aqui. Então, eu faço 2 correntinhas e faço um ponto alto na correntinha aqui. Então, aqui eu já tenho outra diminuição. Tá assim. Vou fazer 5 correntinhas novamente. E os 3 pontos. Ó, no final aqui. Estou do lado da cava desse lado. Agora, aqui é um lequinho inteiro. Final, aqui seria um lequinho inteiro, né? Mas vou fazer outra diminuição. Então, faço só 3 pontos. Cinco correntinhas. Ó. Cava e decota do lado de cá.
Então, aqui agora, metade do lequinho. 3 pontos. Ó, cheguei no último, aqui seria o lequinho pela metade, mas eu vou ter outra diminuição. Então, eu dou 2 correntinhas e faço um ponto alto. Aqui eu estou do lado da cava, então agora é o lequinho pela metade. E inteiro. Bom, lado do decote, mais uma diminuição. Faço um ponto alto. Então, ele ficou assim. Cheguei ao final. Faço 3 pontos apenas no lado do decote. Eu tenho aqui um total de 18 carreiras. Cortei o fio e vou fazer o outro lado da mesma maneira. Certo? Eu tô deixando uma foto. Caso vocês tenham alguma dúvida das carreiras. Outro lado, você vai fazer igualzinho. E o meio, a parte das costas também. Então, não tem necessidade de eu fazer o vídeo, mas as diminuições é igual. Então, é só você olhar aqui como que ficou essa carreira aqui e vai fazer as costas da mesma maneira. São 2 diminuições e vai seguir reto até completar 18 carreiras.
Pessoal, aqui uma dica. Tomem cuidado ao recomeçar, que o ponto fique na mesma posição que esse lado, tá? Que nem no caso o meu aqui, os lequinhos estão sempre do lado direito do trabalho. E aqui tem que manter a mesma posição para que não fique diferente de um lado do outro, tá ok? Bem, eu tenho aqui então finalizado as duas laterais e a parte das costas. Ficou desta maneira. Parte das costas aqui, eu tenho 17 carreiras. Vou agora unir na carreira de lequinho, fazer a união. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Agora, aqui, eu vou levantar o lequinho, né? Mas eu já faço a união no primeiro ponto. Então, eu levanto duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto do lequinho e dou um ponto baixo. Ó, dei um ponto baixo. Vou voltar para o lado de cá e vou terminar os 3 pontos do lequinho. Ó, ficou unido assim. Fiz os 3 pontos, vou dar uma correntinha. Vou voltar no meio do lequinho e dar outro ponto baixo. Então, ficou unido dessa maneira. Volto para o lado de cá e finalizo 3 pontos. Então, ficou assim. Vou passar para o lado de cá e fazer 3 pontos novamente. Ó. Fiz 3 pontos, dou a correntinha, venho aqui no meio do outro lequinho e dou um ponto baixo, olha lá. Então, vou fazer a união sempre na correntinha do meio do lequinho. Três pontos, passo para o lado de cá. Agora, na correntinha, eu faço a união. Dou um ponto baixo. E volto e termino o lequinho. Passo para o lado de cá. Vou fazer o último lequinho. Três pontos, uma correntinha e ponto baixo. Ficou assim. Passo para o lado de cá e termino os 3 pontos. Agora, eu tenho 3 pontos do lado de lá, né? Então, eu vou fazer aqui 3 pontos. 1, 2 e 3. E dou um ponto baixo no último ponto aqui. Ó. Então, tenho aqui um lado já unido. Ficou assim. Agora, eu vou terminar o lequinho. E vou fazer aqui. Então, como que tá aqui a minha união, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 3 pontos aqui. Em um ponto. Então, eu vou marcar aqui até onde eu vou fazer. Então,
aqui eu faço os lequinhos. Bem, então ela ficou desta maneira. Já feita a união. E agora nós vamos partir para as mangas.